Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé com o objetivo de nos aproximarmos mais do Senhor nosso Deus, o Criador, e podermos cada dia mais ter o conhecimento da Sua Palavra para que possamos obedecê-lo. Então, nesse instante, nós teremos uma palavra de oração para darmos início em mais este culto. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos outra vez ao redor da Tua Santa Palavra, Pai. E nós pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor nos dê a inspiração divina, a direção para esse trabalho e que o Senhor possa ser glorificado também através de nós e que todos nós possamos ser ajudados, abençoados pelo Senhor. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e pedimos todas estas bênçãos. Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor acrescente então sobre nós as suas bênçãos, não é? Muito bom, amados. A escritura que vamos ler está em Daniel capítulo 6, né? Daniel, livro de Daniel, capítulo 6. Começaremos no versículo 1. E enquanto os irmãos localizam,
gostaria de lembrar que esta programação é uma gentileza da igreja que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas e todos os domingos, no horário das 18h30. E vocês todos são convidados, são bem-vindos. E na cidade de Campinas, nós estamos localizados na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali os nossos cultos são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas e aos domingos no horário das 8h30 da manhã. Vocês todos também estão convidados a participarem conosco, não é? E também pedindo a vocês que não se esqueçam de clicar quando vocês assistirem o vídeo agora. Não esqueçam de clicar no gostei e também não esqueçam de se inscrever no canal, né? E ativar as notificações, todas as notificações, para você receber os vídeos no seu e-mail assim que eles são publicados imediatamente, não é? E também um outro detalhe importante que eu estava pensando: os irmãos que precisam de orações, que tem que fazer um pedido de oração, às vezes por uma pessoa da família, algum problema que você tenha que solucionar, seja qualquer que for a situação, você pode deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque aí nós vamos vendo os comentários que tivemos. Quando são pedidos de oração, então a gente já começa a orar em favor de cada um, na igreja, enfim, se é um caso urgente também no grupo, né? Nos grupos. E no próximo culto, então, nós mencionaremos os pedidos de oração que foram deixados no vídeo anterior. Eu acho que seria uma boa ideia para nós podermos orar, interceder uns pelos outros, né? Aqui através do próprio canal que nós estamos aqui agora. Então não esquece não, se você tiver um pedido de oração, qualquer pedido que você precise de ajuda de Deus, ajuda dos irmãos na fé, então deixa o seu comentário ali embaixo no vídeo, que aí no próximo vídeo então eles serão atendidos, não é? Amém. Então agora, dito tudo isto, vamos aproveitar o nosso tempo, que o relógio, o cronômetro não para de rodar, não é? Como dissemos, Daniel capítulo 6, então nós vamos ler aqui começando no versículo 1. Se você está com a sua Bíblia aí, então pode nos acompanhar. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então você vai vendo que ele instituiu 3 príncipes e 120 presidentes, não é? Porque aí esses presidentes, digamos que fossem como governadores de estado, qualquer coisa assim, não é? Então eles se reportariam a esses 3 príncipes, e aí o rei não ficaria tão sobrecarregado, né? Prossigamos aqui do versículo 3. Então o mesmo Dário Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel
e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento que qualquer por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito, assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, né, em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém. Até o versículo 16, não é? Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua santa palavra, não é? Agora nós vamos aqui na mensagem A Fase Presente de meu ministério, pregada por William Branham, e nós estamos parados no parágrafo 113. Vamos aqui então. E somente o tempo que Daniel permaneceu fiel a Deus, ele entrou em... eles disseram: aquele homem, vocês conhecem, ele certa vez era um grande companheiro aqui nesse reino,
Ele disse todas as espécies de coisas e trouxe os adivinhadores e os ensinou coisas e os medos e persas e como ele fez. Mas sob o reinado de Dário foi Daniel quem permaneceu fiel a Deus. Foi Daniel o que ficou com a palavra de Deus e não se misturou com nada mais. E ele disse: bem, seu ministério está arrasado, porque eu vi no jornal local, ele será lançado na cova dos leões em poucos dias. Vai para a prisão federal ou algo, vê você. Mas nós iremos lançá-los na cova dos leões. Mas o que fez Daniel? Daniel selou seu ministério com a mudança do coração do rei. Aleluia! Então você notou aqui que quando o rei soube que Daniel seria lançado na cova dos leões, eu acho que ele caiu em si que era uma armadilha que eles criaram, não somente para Daniel. Presta atenção nisso. Eles não criaram uma armadilha somente para Daniel. Eles criaram uma armadilha para o rei também. Eles fizeram o rei fazer uma coisa que não estava no plano dele fazer. Porque o rei gostava de Daniel. Daniel era sincero, era fiel, era honesto, era temente a Deus. Então, o rei não tinha percebido que aqueles homens astutamente o tinham enganado. Eles queriam prejudicar Daniel, mas para isso eles precisavam do aval do rei. E eles enganaram o rei. E aí o rei caiu em si que tinha caído numa armadilha, numa emboscada. Né? Mas então, o que o profeta está dizendo aqui? Olha isto aqui, né? Quer ver? Deixa eu voltar aqui, não sei se vocês prestaram atenção, né? Eles dizem assim, isso aqui é o irmão Brando está fazendo um quadro, é claro, não é? Mas nós temos lançá-lo na cova dos leões. Mas o que fez Daniel? Deus selou seu ministério com a mudança do coração do rei. Aleluia! Glória a Deus! Toma, Satanás! Né? E isso, Satanás. Deus, quando eles fizeram toda essa armadilha, essa emboscada para prejudicar Daniel, sabe o que aconteceu? O coração do rei se converteu. Viu só o que Satanás ganhou com isso? Né? Mas vamos para frente aqui. Então, selou o ministério de Daniel com a mudança do coração do rei, que Deus enviou a cada língua pessoas através do mundo, que cada homem devia temer o Deus de Daniel, porque ele era um Deus que podia libertar. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Então vê você, é naquela hora quando os homens abandonam o homem, os servos de Deus, os quais permanecem fiéis à palavra, que Deus sela seus ministérios. Você pode dizer amém? Amém, graças a Deus. É naquela hora que Deus sela os ministérios dos verdadeiros homens de Deus, que permaneceram com a verdade e com a palavra, não é? Que Deus sela seus ministérios com a hora da coroação. Sim, foram os filhos hebreus sob o reino de Nabucodonosor, quando eles não queriam se curvar àquela imagem, eles permaneceram fiéis a Deus, porque a palavra de Deus disse: não se incline perante qualquer imagem para adorá-la. Eles permaneceram fiéis à palavra e estava
no jornal local. Isso aqui, quando o irmão Brana fala assim, ele está fazendo um quadro, não é? Se fosse lá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, estaria tudo no jornal lá. Tal pastor assim vai ser preso na Polícia Federal, né? Tal pastor assim, tal, isso, aconteceu aquilo outro com ele, né? Então ele está fazendo um quadro aqui. Então estava no jornal local, nos noticiários, tudo a respeito disto, seja lá o que fosse. Em seus dias, eles possuíam maneiras para espalhar. Então agora ele disse aqui, ele falou jornal, ele disse, pode ser que eles não tivessem jornal lá, que o jornaleiro que imprimia na gráfica durante a noite e depois no outro dia saía as notícias de última hora, não é? Pode ser que lá eles não tivessem isso, pode ser que lá eles não tivessem as redes sociais, Facebook, YouTube e Telegram, essas coisas assim, não é? Então, pode ser que eles não tivessem esses meios, mas de alguma maneira, ou então era um arauto que saía com uma corneta, né, tocando cada província que ele chegava, ele tocava a corneta ali e as pessoas paravam para ouvir e ele dizia que era uma ordem do rei, assim, assado, não é? É isso que ele está dizendo aqui. Eles deviam ter alguma coisa, alguma maneira para espalhar aquilo. As notícias. Não no jornal local, é claro, que não somente digo isso para vocês terem alguma ideia, mas era lá dentro que eles iriam queimá-los na fornalha ardente, 7 vezes mais quente, pois dias antes daquele, eles jogaram dentro todo o material para fazer a fornalha tão quente que era 7 vezes mais quente, aquecida 7 vezes. Bem, ela te consumiria se você se aproximasse a 90 metros. Presta bem atenção. Quase a distância de um quarteirão, não é? O quarteirão deve ter mais ou menos 100 metros. Então, quase a distância de um quarteirão. Se você se aproximasse da fornalha, ela já te queimava, te consumia. Ele está dizendo aqui, não é? 90 metros dela. Mas eles entraram diretamente na fornalha ardente. E glória a Deus! Esse é o Deus que você crê. Esse é o Deus que você serve, na verdade, do qual você é servo. Aleluia, né? Eles entraram diretamente na fornalha ardente e saíram para fora sem nem mesmo um ardor de fogo neles. E Nabucodonosor disse: cada homem que falhar em adorar este Deus, que seus filhos deixa eu respeitar a vírgula aqui, né? Cada homem que falhar em adorar esse Deus, vírgula, né? Que seus filhos e ele sejam mortos, sua casa queimada e feita monturo. Isso é certo, vê? Eles tiveram um reavivamento mundial. Glória a Deus. Não foi só ali, né? Foi no mundo inteiro que houve um reavivamento. O Deus dos filhos hebreus, o Deus de Sadraque, de Misaque e Abednego, Azarias, Ananias e Misael, parece, não é? O Deus deles é o Deus verdadeiro. Não existe outro Deus além desse. Não existe outra verdade além dessa. Todos terão que crer nessa verdade. Então ele diz aqui, foi um reavivamento mundial. Aleluia. Porque eles foram fiéis à palavra. Isso foi o que aconteceu. Sim, Senhor. Ponto aqui, né? Sim, Senhor. Agora, depois do ponto, ele diz assim, uma recomendação para nós agora, né?
permaneça fiel com a palavra, sim, e sempre será maravilhosamente pago. Quer dizer, pago significa recompensado, não é? O profeta está dizendo aqui, você, eu, nós permaneçamos fiéis à palavra de Deus e seremos maravilhosamente recompensados. Aleluia! Jacó, nós o mencionamos atrás. Eu tenho seu nome anotado aqui. Aqui estava ele, um pouco medroso, mas ele estava ficando, ele estava permanecendo, ele estava com medo de Esaú lá. E ele sabia que ele estava afastado de Deus. Então, Jacó estava aqui nessa condição, ele estava voltando, né? Ele havia ido lá para distante, em direção oposta a Deus, porque é muito interessante nós observarmos o rumo em que nós estamos andando, o rumo para o qual nós estamos nos dirigindo. Porque se você estiver se dirigindo para o rumo certo, cada passo que você der, você estará mais perto, mais próximo de alcançar o objetivo, de alcançar a perfeição, de voltar para Deus. Agora, se você estiver viajando em sentido contrário, cada passo, cada dia, cada atitude vai te conduzir cada vez mais longe de Deus. Então, primeiro, Jacó deu muitos passos em direção oposta. Deixou lá seu pai, deixou sua família, e seu pai era um profeta, né? Isaac, deixou tudo lá e foi em direção oposta porque ele estava fugindo de seu irmão Esaú, né? E ele fugiu em direção oposta. E ele ficou lá bastante tempo, o seu tempo necessário ele deve ter ficado lá, mas aí então Deus falou para ele, agora você vai voltar. E o caminho de volta é espinhoso. O caminho de volta não é fácil, não é brincadeira não. O caminho de ida para lá, para longe, parece bonito, alegre, festivo. O caminho de volta do filho pródigo não foi brincadeira não, não foi fácil não. Ele só voltou porque ele estava na pior condição. E Jacó também, ele diz aqui, Jacó estava afastado de Deus e ele estava voltando. E agora na sua volta, ele teria que enfrentar Esaú, que tinha um exército de homens para matá-lo. Você acha que precisava um exército de homens para matar um homem? Que vergonha, não é? A Bíblia disse, acho que foi o Senhor Jesus Cristo que disse que nós não deveríamos nos amedrontar quando um grupo maior, né, nos atacasse sendo um grupo menor. Não precisa ter medo disso. Apesar de que é uma vergonha, né, um grupo muito grande atacar um pequeno, não é? Um exército, nos parágrafos anteriores aqui, ele diz que Esaú estava vindo com um exército, não é? Mas vamos aqui então, Jacó estava afastado de Deus, tinha estado afastado de Deus por todos esses anos, mas ele sempre tentou permanecer fiel. O que a gente pensa é o seguinte, mesmo afastado de Deus, ele nunca perdeu a sua fé. Isso é tão importante, às vezes eu possa estar falando a pessoas que já tenham tido essa experiência. Você está longe de Deus, está afastado de Deus, mas você não perdeu a sua fé. Você sabe que seu lugar é lá de onde você saiu. Ô irmão, irmã, se você está ouvindo agora e você está nessa condição, por que não começa a voltar agora?
para Deus, não é? Se você está se sentindo que distanciou-se de Deus, afastou-se de Deus, parece que era tão fácil fazer isso, mas a volta é espinhosa. Começa hoje a fazer isso, começa agora. Aleluia! Então, mesmo estando afastado de Deus, ele tentou permanecer fiel com a palavra, e aqui Deus o chamou e lhe disse para ir para a sua casa. Aqui estava ele bem na linha do dever. O Senhor falou para ele: Jacó, arruma suas coisas, pega sua família e volta para sua casa. Volta para o seu lugar de onde você não precisava ter saído, não é? Volta para a sua igreja, vai congregar, vai adorar a Deus. Você que tem dom de cantar, você que tem dom de tocar, né? De louvar ao Senhor. Os anjos, o profeta diz que quando nós adoramos ao Senhor assim, aqui na terra, na igreja, os anjos se debruçam no parapeito do céu. São expressões poéticas do irmão Brana para ficarem apreciando o louvor da igreja aqui na terra. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Aleluia. Volta para o seu lugar e vai adorar ao Senhor outra vez. Aleluia. O Senhor estava falando para ele aqui, ó. O Senhor chamou e lhe disse para ir para a sua casa. Aqui estava ele bem na linha do dever, voltando para casa, bem na linha do dever. E lá estava Esaú com um exército. Aqui, ó. Precisava um exército para pegar um homem com crianças, com mulheres, né? Eles não estavam, não era um grupo armado, não. Era famílias, mulheres, crianças, indefesos. Aleluia, glória a Deus. Mas vem Esaú com um exército. Foi naquela hora quando ele foi mudado do nome de Jacó, suplantador. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, seria porventura nesta hora, Senhor, que nossos nomes possam ser mudados de Jacó, de enganador, de suplantador, para príncipe com Deus, para Israel. Aleluia! Pensa nisso, amados irmãos, pensemos. Glória a Deus, aleluia, de suplantador, charlatão para Jacó, um príncipe perante Deus. Quando ele saiu na manhã seguinte com seu ministério coroado, foi diretamente e encontrou com Esaú. Você conhece a história, não é? Que ele disse para o pessoal lá que estava vindo com ele, sua família, certamente alguns servos, né? Disse: ó, vão indo aqui que eu vou descer aqui no Val de Jaboque e eu preciso orar. Eu preciso falar com Deus, porque a luta que nós vamos enfrentar vai ser muito grande. Eu vou enfrentar meu irmão com um exército armado disposto a me matar. Desçam que eu vou orar aqui. Aleluia. E naquela hora então, o profeta diz aqui, foi que o seu ministério foi coroado. Foi diretamente e encontrou com Esaú e não quis a ajuda dele. Amém. Fiel à palavra. Essa é a maneira que Deus faz as coisas, não é? Ele faz coisas de sua própria maneira. Correto. Muitos de meus irmãos, eles estão tendo grande popularidade hoje entre seus irmãos denominacionais. Você somente fala um nome, rapaz, e é somente como um fogo em qualquer lugar. E isso é certo, você diz o tal nome desta pessoa, e depois de tudo, quando
o Senhor falou comigo lá no rio, naquele dia, aquele avivamento foi como uma ponta de lança ao redor do mundo. De lá veio cada um desses grandes evangelistas. Aleluia. Porque ele estava batizando lá a 17ª pessoa no rio Ohio, quando a coluna de fogo apareceu, o trovão trovejou e disse: assim como João Batista foi precursor da minha primeira vinda, tu e a tua mensagem precursarão a minha segunda vinda. Aleluia! Bendito seja Deus! Eles vieram de volta com seus irmãos. Veja, aquelas denominações das quais eles saíram. Eles vieram aqui e sustentaram essa reunião misturada com denominações e voltaram a elas outra vez. Eles têm muitos favores, grandes nomes no rádio, jornais e tudo. Todo mundo fala bem deles. Esses são os grandes líderes que surgiram depois daquele dia que a coluna de fogo trovejou lá no rio Ohio. Depois disso surgiram muitos líderes. Mas logo eles voltaram para as denominações, não é? Mas todos os homens têm me abandonado, porque eu tomei a palavra verdadeira e permaneci com a palavra. Eu tenho permanecido bem aqui no que ele me disse. Preguei a palavra, não uma filosofia denominacional. Pregue a palavra. Essa foi minha incumbência, permanecer com a palavra. E, irmãos, aos que tiverem ouvindo isso em fitas, eu era um grande homem quando eu entrei entre vós, somente curando os enfermos, falando de visões e mostrando coisas. Mas quando eu fui lhes dizer a verdade concernente à palavra, porque vocês viraram as costas para mim? Então você sabe, quando o profeta de Deus, irmão Branham, estava naquele auge da cura divina, inspirando dezenas, e por que não dizer centenas e até milhares de pregadores, de evangelistas, para também seguirem o mesmo ministério da cura divina, todos estavam com ele. Mas quando passou essa fase e o Espírito do Senhor disse para ele pregar a palavra, cumprindo lá a carta que Paulo escreveu a Timóteo, pregue a palavra, instes, a tempo e a fora de tempo. Ele está dizendo aqui, quando eu comecei a fazer isso, todos eles me abandonaram. Olha aqui isto aqui, ó, não é? Eu vou voltar um pouquinho aqui. Mas quando eu fui lhes dizer a verdade concernente à palavra, concernente ao quê, né? Concernente à semente da serpente, concernente à unicidade de Deus, concernente aos 7 selos, né? Muitas coisas que estavam na palavra e eles precisavam saber, eles o não aceitaram. Olha isto aqui, concernente à palavra, por que vocês viraram as costas para mim? Vocês imaginam que estão somente cumprindo o que as Escrituras dizem? Você se lembra que um pouco atrás, em culto anterior, ele disse que Judas Iscariotes não sabia que ele era Judas, não sabia que ele estava suposto a ser o traidor, não é? Agora ele está dizendo aqui, ó, olha isto aqui, não é? Vocês imaginam que estão somente cumprindo o que as Escrituras dizem? Vocês que me abandonaram, ele está dizendo aqui, imaginam que vocês estão cumprindo justamente o que São Paulo havia escrito lá,
que os seus companheiros, seus amigos o haviam abandonado, e eles estavam fazendo a mesma coisa com o profeta de Deus, e eles não sabiam que estavam dando cumprimento às Escrituras, não é? E você sabe, hoje em dia, agora, que você também está cumprindo as Escrituras, cada um de nós está cumprindo as Escrituras. Deixa eu fechar o parágrafo aqui, não é? Sim, acontece desta maneira. Agora, dificilmente eu posso chegar a um lugar. Cartas chegam o tempo todo. Uma que veio outro dia dizia: irmão Brana, eu tenho a maior confiança em você, mas eu ouvi você dizer que certa denominação a qual eu pertenço estava decaindo. Disse: de agora em diante não tenho mais confiança nenhuma em você. Disse: lá estavam cerca de 25 dos irmãos de minha denominação assentado em uma de suas reuniões. Disse: nós simplesmente nos levantamos e fomos embora. Já pensou isso? Você está pregando assim, o irmão que é pastor, o irmão que é pregador, pregando numa reunião, e quando você fala determinada coisa, 25 irmãos se levantam assim, um após o outro, pega suas Bíblias, coloca dentro de suas pastas e se levantam e dão as costas para o púlpito, porque para sair para a porta da frente tem que dar as costas para o púlpito, dar as costas para a palavra e se vai embora? Você já pensou quando alguém vem e diz para você: eu não vou mais congregar por causa daquilo assim, que foi falado no púlpito? Você já pensou nisto? Não é? Então, olha isto aqui. Simplesmente, a pessoa está dizendo, né? Nós éramos em 25 obreiros lá assistindo você, mas quando você falou determinada coisa no púlpito, nós pegamos as nossas Bíblias, nossos inários, colocamos dentro das nossas pastas, fechamos o zip da pasta, nos levantamos, viramos as costas para o púlpito de onde você estava falando e fomos embora pela porta da frente. Vocês sabiam que vocês estavam cumprindo as Escrituras? Que aquilo tinha que acontecer daquele jeito, né? E levantamos e fomos embora quando você disse aquilo. Agora eu vou parar, tenho que parar aqui agora, não é? Vamos orar, agradecendo a Deus, e como eu disse no início, não esqueça não, assim que você acabar de assistir o vídeo, se você tem um pedido de oração, uma necessidade, coloque ali, deixe o seu nome e o seu pedido ali nos comentários. E no próximo culto, aqui no YouTube, nós poderemos mencionar o seu pedido, não é? E já estaremos orando enquanto isso. Vamos agradecer ao Senhor nesta hora. Bendito Deus, Pai de bondade e de misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por mais esse ensino, por mais esta lição da Tua Santa Palavra, através de Teu profeta, meu Pai. Agradecemos por todas as bênçãos e eu peço a cura divina em favor dos doentes, em favor dos necessitados, dos aflitos, dos oprimidos. Que o Senhor guarde a cada um debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua santa proteção, Senhor. As Tuas santas mãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos e Te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Jesus. Então, queridos, fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e até a nossa próxima programação. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.